Pessoal, não dá pra perder isso. Indo lá na Growth Suplementos e clicando na aba Kits, você vai encontrar vários combos de suplementos com a qualidade já conhecida da Growth e com um custo-benefício absurdo. Além do Whey Gourmet também do 80%, que já vem incluso com a creatina, tá tendo promoção com Daily Whey. Não perde essa oportunidade, se possível, utilize o cupom Carlos que ajuda muito, tamo junto. Fala rapaziada, tranquilidade, Carlos Analista aqui. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas há aproximadamente 2 meses atrás rolou um boato de que o Siban estava se divorciando da Courtney. E tudo isso começou porque um seguidor mandou uma mensagem para um influenciador chamado James English, dizendo que ambos não se seguiam mais no Instagram. Eu só fiquei sabendo disso porque o Ivan, criador de conteúdo gringo, né, sobre bodybuilding, decidiu trazer isso pro canal dele. Inclusive, no dia que eu fiquei sabendo dessa notícia, eu me perguntei, o que o Ivan, que foca 100% no bodybuilding, pretende trazendo esse tipo de conteúdo? Porque o Siban tá aposentado, não vive mais do bodybuilding, e esse tipo de notícia, né, que é triste porque uma família acaba se desmanchando, não traz impacto nenhum pra cena do bodybuilding atual. Bom, no final das contas, algumas pessoas falaram que foi um bug do Insta, né, porque algumas pessoas conseguiam e outras não ver que ele tava ainda seguindo ela, e até então, pessoal, nada de notícia oficial referente a isso. O Siban segue ela lá no Insta, tem 2 filhas já, enfim, pessoal, eu inclusive espero que a família dele, né, todo o núcleo familiar esteja preservado. Porém, depois de ter te colocado nessa fofoca, muito provavelmente você tá se perguntando, tá certo, Carlos, mas por que você tá falando sobre isso? Vou te explicar agora, tá? Eu espero que você entenda. Diferentemente do Siban, que já estava aposentado e longe do estresse da vida de atleta no bodybuilding quando esse boato aconteceu, o Ramon hoje está em atividade e é o maior representante do bodybuilding aqui no Brasil. E diante de tantos boatos e especulações, é inevitável que não se tenha uma curiosidade pela maior parte do público para saber o que está acontecendo e como isso pode impactar a vida profissional dele. Sendo um cara mais introspectivo, diria que até meio tímido, o Ramon deve estar odiando tudo que está acontecendo agora, porque o foco deixa de ser só o Ramondino atleta, ou seja, né, a personificação de um herói, de um cara que não desiste, conquista seus sonhos, do cara que tem um físico praticamente perfeito e é elogiado por praticamente todo mundo, e vai pro Ramon Queiroz, um cara que obviamente tem seus defeitos, suas fraquezas, seus momentos de dúvidas e que precisa conciliar tudo isso com o papel de pai e marido. É um cenário midiático totalmente diferente esse que ele está enfrentando agora. Pessoal, entendam. O Ramon hoje está no ápice da carreira profissional. Imagina se ele estiver na fase mais baixa do interior, do emocional. Para um cara família, né, como o Ramon aparenta ser, perder esse lado, apesar das conquistas profissionais, tá certo? Bate uma sensação de que, pô, eu tenho tudo, mas não tenho nada. Então, se a maioria daqueles reposts que ele estava fazendo faz sentido, né, se ele realmente estava se sentindo daquele jeito, é óbvio que não é fácil de conciliar. E eu só tô falando sobre isso, pessoal, porque é óbvio que vai surgir a pergunta, levando em consideração que ele vai ter que entregar mais do que os 100% dele para defender o título dele pela primeira vez, será que isso pode atrapalhar a performance dele como atleta? Porque o Mike Sommerfeld não vai parar, muito pelo contrário, o cara tá doido para colocar a mão no título. O Huff Diesel, né, que vem sendo muito desacreditado, na verdade nem vem sendo lembrado, deve fazer de tudo para ser o top 1. Tem também outros caras que correm por fora, né, que só tá esperando o vacilo do campeão para assumir o posto de primeiro colocado e meio que setar, né, um novo padrão na categoria. Convenhamos, pessoal, não é o melhor cenário. Antes de continuar, inclusive, queria abrir espaço aqui, tá certo, para o que o Ramon acabou postando lá nos stories dele. Não vou ler tudo, tá, pessoal? Vou deixar aqui na íntegra, caso vocês queiram aí parar pra ler, tá certo? Pra prestar atenção nas palavras dele. Mas dando um resumo pra vocês é o seguinte. Nessa primeira parte aqui, ao meu ver, esse é o Ramon lidando com o lado profissional. Querendo, né, além de tudo, tranquilizar os fãs. Mostrar que ele tá focado, que ele tá bem, que o objetivo não vai parar. Já na parte pessoal, né, que ele posta uma foto com a família, inclusive não quero reproduzir aqui, tá? Já é um lado mais emotivo, né? Você vê que é mais o Ramon ali falando. E sendo sincero, pessoal, por tudo que o Ramon representa, acredito que ele merece um carinho a mais do público nesse assunto. Então o pedido dele, né, mesmo que não faça sentido porque ele é uma pessoa pública e por ter criado também um ambiente propício, né, a gerar tantas especulações, sejamos sinceros, afinal, né, pessoal, foi ele que fez os reposts, pelo mérito esportivo que ele tem, eu acredito que ele merece essa compreensão do público. E eu falo, tá, especificadamente de quem vai lá, né, no perfil do cara comentar, especular. Pessoal, é bom evitar. Mas agora vamos falar do físico, né, da parte que preocupa um pouco. Essa daqui é a atualização do Ramon faltando 15 semanas aproximadamente pro Mr. Olímpia. E sendo sincero com vocês, apesar de confiante, eu tô um pouco preocupado.
E tô falando do físico, tá? Pelo seguinte motivo, dá pra ver que ele tá com um BF extremamente baixo, né? O cara tá com o abdômen vascularizado, mas o volume do Ramon atual me preocupa pelo fato de que ele ainda vai precisar perder muito peso e aparentemente ele já tá muito adiantado. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, pessoal, olha pro Mike Summerfield, o cara tá gigante, entendeu? Mas ele tá meio fofo. Ele vai precisar definitivamente perder ainda muita gordura e água para chegar na fase que ele vai começar a precisar catabolizar músculo. O Ramon, por estar muito seco, o cara subiu, né, no guest posing ali com 115 quilos e praticamente com condicionamento de palco de competição, ele pode, né, deve aí sofrer mais nessa reta final por ter claramente adicionado mais maturidade muscular. O que eu tô querendo dizer é que os 115 quilos atuais do Ramon não parecem os 115 quilos do ano passado. A sensação que eu tenho é que ele agora tá muito consolidado com esse peso. Então parece, né, pessoal, que pelo condicionamento dele, o que ele vai precisar fazer até o Mr. Olympia é só perder músculo, entendeu? Parece que não tem quase nada de água nem de gordura pra ir embora. Particularmente, tá, preferia ver, sei lá, o Ramon com 115, 120 quilos até, um pouco mais fofo, entendeu? Um pouco mais retido. Tipo o condicionamento do Mike Summerfield. Porém, né, pessoal, precisamos lembrar, é o Chris Aceto que tá no controle, então só por isso aí eu acredito que dá pra gente confiar, né, na estratégia. Nesse final de semana vai rolar o Toronto Pro e, como de costume, as páginas começaram a postar suas previsões e também falar sobre os nomes mais fortes que vão competir. A Pitalis Muscle Media postou essa foto aqui com o Blessing, o Keaton Area, o Eric Wood e o Roberto Bonomo. Esse nome é meio difícil de falar, tá, pessoal? E nos comentários o Coach Tello participou falando o seguinte: não subestime, e acabou marcando o Nescau, que respondeu com um emoji ali, né, fazendo uma risadinha. Já o AJ Kelly Roberts, que cobre a maioria dos eventos e já viu inclusive o Nescau competir aí pelo menos 2 vezes ao vivo, fez um post colocando como favorito o Keaton Area e em seguida o Roberto e o Blessing. E aí, pessoal, depois de ter colocado esses três, né, como possível top 3, falando sobre o Nescau, ele colocou o seguinte, abre aspas: apesar de não ter tanto tamanho quanto esses 3 caras, se ele chegar em uma finalização insana e algum desses 3 errarem, ele talvez ganhe. Ou seja, pessoal, pro AJ Kelly Roberts, pro Nescau talvez ganhar, ele precisa chegar num pico praticamente perfeito, na melhor finalização da vida, né? E os 3 principais, entre aspas, precisam errar. E aí, faz sentido isso? O Nescau realmente tem tão pouca chance assim de vencer o Toronto Pro? Bom, pessoal, vamos começar falando do Keaton Area, que é o favorito aí do público. Ele tem um shape incrível, tá? Uma estrutura que chama muita atenção, é muito alto também, isso faz ele se destacar ainda mais, né, cara, no palco. Porém, há um ponto que me impede de cravar ele 100% como favorito: condicionamento. E aí, será que ele vai acertar dessa vez? E se acertar, será que isso não vai custar o volume dele? E tem um detalhe importante, tá? Ele tá sendo o próprio coach. Informação, inclusive, muito importante, porque o condicionamento, né, a parte de finalização, sempre foi um dos principais pontos de reclamação em relação a ele. Não é à toa que ele perdeu shows que, em teoria, ele era disparado o favorito, como, por exemplo, o Texas Pro de 2025. Ele era o que mais causava impacto visual no palco, tinha a melhor estética da line-up, disparado também a melhor silhueta, mas por ter deixado uma brecha no condicionamento, perdeu pro George Hutch e também pro Joe Palacios, que inclusive é o cara que vai enfrentar o Nick Walker, né, no Tampa Pro. E falando em condicionamento, tanto o Roberto como o Nescau e o Eric Wood podem expor muito o Keaton Area nesse quesito. O Roberto, acredito que vocês viram no meu vídeo anterior, né, cara, o nível de condicionamento que ele apresentou no France Pro, e além de ter uma boa estrutura, né, uma estética agradável, ele tem um físico relativamente completo, sabe? O cara definitivamente é bom, inclusive, né, condiciona muito bem. Eu consigo ver tranquilamente esse cara trazendo muitos problemas pro Keaton. Já o Eric Wood, né, que competiu quase agora, inclusive no Legion Sports Fest, é outro cara que tem uma estética também muito agradável, físico bem harmonioso no geral, e adivinha, tem como coach o Chris Aceto. Não é à toa que nessa postagem do Kelly Roberts, onde ele fala dos favoritos, o Tony Burton, que enfrentou o Eric, tá certo, no Legion, coloca nos comentários o seguinte, abre aspas: condicionamento do Eric Wood é algo diferente, e não tem como negar. O cara fez um confronto muito bom com o Tony Burton, que é um cara que vocês sabem, né, que subiu de nível aí, tá apresentando um físico absurdo. Então o Eric Wood não me surpreenderia vencendo esse show, e definitivamente é um cara pra ficar de olho, tá certo, nos próximos campeonatos. E já o Nescau, que mostrou nas prévias do Pittsburgh Pro que pode chegar muito bem condicionado, tem algumas poses chaves, tá certo, pra conseguir ser o mais destacado ali da line-up. O peitoral de lado dele é incrível, né, cara? O aspecto de densidade nessa pose, na parte superior principalmente, é muito diferenciado. A expansão de dorsais de frente dele mostra que ele tem frame também pra conseguir bater de frente com todos os caras que eu citei até agora. A silhueta dele nessa pose fica muito bonita, e o mais musculoso dele, cara, que é um absurdo, né, cara?
cara, tranquilamente um dos mais bonitos hoje da Open, vai ser definitivamente o melhor dessa line-up. Porque o nível de detalhe, a fluidez, cara, é tudo muito bom. Essa pose dele realmente é absurda. Se ele conseguisse, cara, trazer um duplo bíceps de frente mais agressivo pra esse show, eu gostaria muito, tá, de ver o Nescau ali com os braços mais fortes, ou pelo menos, né, cara, com um vácuo ali mais aprofundado, pra ganhar, né, um impacto na parte superior do tronco ali, sei lá, né, cara, diferente, entendeu? E também um duplo bíceps de costas um pouco mais ajustado, pra deixar a dorsal dele um pouco mais marcada. Ele definitivamente poderia ganhar esse show, mas sendo bem honesto com vocês, acho que de todos aqui, o Nescau é o cara que ainda tem mais brechas em todas as poses no geral, sabe? Tipo assim, ele tem algumas poses que são muito fora da curva e outras que ele fica bem vulnerável. Pô, Carlos, mais do que o Bless? Sim, pessoal, acredito que ele fica mais vulnerável até do que o Bless. Porque mesmo que o Blessing, que já perdeu pro Nescau, inclusive no Arnold Brasil, tem alguns pontos fracos bem nítidos, né? Como a perna dele sem nenhum arredondamento e também o tronco dele no peitoral de lado, sem aquele aspecto 3D, né? Praticamente não tem fluidez essa pose do Blessing. Ele ainda tem algumas poses bem chamativas e no geral ele é meio que completo. Olha, por exemplo, essa atualização dele aqui faltando 11 dias pro Toronto Pro. Me diz aí, esse duplo bíceps de costas dele tá ou não tá incrível? Mano, isso aqui tá um absurdo, tá? E parece que ele tá condicionando mais. Inclusive, a expansão de dorsal dele aqui também, cara, muito, muito boa. Então, levando em consideração que ele tem um aspecto muito 3D nessas poses de costas, né? E pode trazer um condicionamento melhor. Pode também, obviamente, controlar melhor a linha de cintura, né? Caso mantenha o volume que ele vem apresentando nas últimas competições, eu não duvido também que ele realmente possa ganhar esse show. Ele tem muitas chances. Porque é aquilo que eu falei pra vocês na análise do Pittsburgh Pro. Mesmo que de frente a perna dele não tenha aquele arredondamento brutal ali no vasto lateral, a largura da perna ainda é boa, a cintura no vácuo fica fina, os braços também são fortes, então assim, o cara é bom, ele tem definitivamente nível pra ganhar um show como o Toronto Pro. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam dessas notícias, né, falando do Ramon, mas principalmente aqui do Toronto Pro? Acreditam que o Nescau é o favorito, ou faz sentido, né, o pessoal não tá colocando ele ali dentro do top 3? Vai ser uma line-up muito disputada, muito boa, sabe, gostei muito, cara, de ver aí os caras que vão participar, não consigo cravar pra vocês quem vai ser o vitorioso, porém, pessoal, o Eric Wood e o Roberto, ao meu ver, parece serem os caras mais completos, sabe, pra ganhar esse evento. Apesar de que o físico que me agrada mais é o do Quinton Area. Lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade você encontrar lá na Growth Suplementos. Cupom Carlos, tá? Usa que ajuda muito. Tamo junto, rapaziada. Valeu. É nóis.